Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos mais uma vez nos unir em oração, nos unir na presença do nosso Deus para adorar esse Deus maravilhoso que já fez a obra mais preciosa de nossas vidas. Ele nos salvou, né? Todo o resto que vier, isso é bônus, né? É aquilo que Deus acrescenta às nossas necessidades aqui nessa terra. Nós devemos ser muito gratos por isso. Vivemos aí numa terra que nós temos muitas lutas, muitas adversidades, muitos problemas, mas nós não devemos deixar de olhar para Deus, sempre, sempre mesmo, e com gratidão, e com muita gratidão mesmo. Então vamos falar com Deus, vamos entrar na presença desse Deus maravilhoso em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença. Em primeiro lugar, agradecendo por todas as coisas que o Senhor tem suprido em nossas vidas, mas principalmente agradecendo pelo Senhor ter nos salvo. Eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está orando neste momento comigo, pedindo ao Senhor que perdoe para os nossos pecados e nos purifique de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. Também eu quero colocar diante do Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha nesse momento nos encher com a Tua presença maravilhosa, nos renovar com o Teu Espírito Santo. Seja o Senhor falando conosco nesta manhã. Toma nas Tuas mãos a direção deste culto, de cada vida que vai falar, de cada coração que vai estar aqui colocando a Tua palavra. Seja o Teu Espírito Santo nos usando, Pai, também nos preparando, nos dando entendimento da Tua palavra. Fala profundamente, meu Pai, a cada coração neste dia, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Pai Santo, todas essas pessoas, todas essas vidas, que o Senhor esteja tomando conta, Pai, desta casa, desta família, desde já cuidando para que não haja interferência maligna, para que não haja represárias do inimigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que a bênção do Senhor, que a Tua presença santa e maravilhosa já se faça presente em cada vida, em cada lar, em cada lugar que este culto está sendo ministrado agora, em nome do Senhor Jesus, e que todos estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Pai, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a toda a igreja, a paz do Senhor Jesus. Bom dia também a Wanda, que está aqui conosco, a nossa irmã Cristina, né, que também está aqui presente, né, ao vivo, e o nosso irmão Luiz, né? Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, que vai agora trazer aquilo que Deus estiver colocando no seu coração para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Elilar, bom dia, Wanda, bom dia a todos. Pastor, o que Deus colocou no meu coração foi, vamos lá, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 21 ao 25. Muito bom, né, pastor, estarmos aqui, nesse domingo, prestando culto ao nosso Deus e sendo inspirado pelo Espírito Santo para trazer o que Ele quer falar conosco, né, o que Ele quer tratar conosco, o que Ele quer conversar conosco, o que Ele quer que nós entendamos. Mas o Senhor praticamente aí na sua oração já falou tudo, né? Ele já falou da salvação, que foi o motivo principal, fundamental de Jesus ter vindo, ter se humilhado e tornado homem, para que ele fosse, na carne dele, fosse executada a morte que nos estava destinada e que não havia solução para a morte. E é isso que todo cristão tem que saber, tem que ter em mente. Então vamos lá. Eu praticamente já fiz o culto, né, pastor? A gente poderia desligar. Então vamos em frente agora. Então vamos lá, vamos fazer a breve leitura.
Romanos 7, do 21 ao 25. Bom, eu gostaria de esclarecer inicialmente que o capítulo, isso é apenas uma redução por causa do tempo que nós temos e para não ficar pesado. Mas o capítulo 7 ele é muito interessante e nessa parte do capítulo o apóstolo Paulo ele trata da lei e o pecado. Né? Ele trata dessa relação e como nós estamos no meio dela. Né? Mas eu vou apenas fixar aqui algumas partes, né? O que eu achei assim, mais interessante, o que eu tive, né? Capacidade para espiritualmente ter algum discernimento e poder compartilhar com os irmãos. Então vamos lá, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Bom, pastor, aqui é o que mais acontece, é a nossa grande, o senhor há 2 cultos atrás, o senhor a certa altura, o senhor comentou que nós iríamos passar pela vida, né, com essa dualidade, né, com essa luta. Que um homem, por mais que fosse um cristão experimentado, crescido espiritualmente, amadurecido, não adianta. Nós temos que enfrentar essa realidade, né, que é o desejo de fazer o bem e só conseguir fazer o mal. Né? Isso é uma coisa que nós temos que aceitar. No versículo 22 ele fala, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, esse homem interior, ao que Paulo comenta, é o homem regenerado, quando é tocado pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o homem, esse homem interior, este homem que também é o homem espiritual, que luta contra o homem carnal, né? Esse homem vai mais adiante aqui, vai ser falado, ele entende que ele não tem saída. E por isso ele acaba querendo e tendo prazer na lei de Deus. Ele acaba tendo prazer e entendendo o sacrifício de Cristo. De que por si só, por ele ser um homem carnal, ter a sua carne completamente corrompida pelo pecado, e até mesmo a sua mente, né, ele começa a receber a mente de Cristo. E é essa mente de Cristo, é essa nossa conformação, é essa remodelação da nossa mente, de como nós pensamos, nos submetendo a Cristo, nos tornando escravos de Cristo, é que nos leva a ter o entendimento que por nós mesmos nós não podemos fazer nada. Então, continuando, eu acho que eu até já pulei muita coisa aqui, mas vamos continuar aqui no versículo 22. Porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus. Lógico, porque ele é regenerado, tem que ter prazer. No 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, ou seja, da mente cativa, da mente de Cristo que nós acabamos de ter, guerreando contra essa mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, essa luta constante, uma hora a gente se deixa levar
pelas inclinações da carne. Outra hora a gente consegue, devido a estar buscando na palavra, a estar em comunhão com os irmãos, a estar orando, a estar buscando a Deus, nós conseguimos novamente, não é? Nós conseguimos nos manter realmente escravos de Cristo para a vida eterna. Então, e ele chega no final e ele consegue concluir: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, ele vê que ele não pode fazer nada, que ele está destinado à morte, que não adianta, ele foi concebido em pecado, o corpo é corrompido, a sua mente, se não for a mente de Cristo, é corrompida e ele está morto. Não adianta nada, se extingue o homem. Não é isso? E aí ele vem e fala a frase, né, mais importante, que é essa: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, porque foi através de Cristo do pecado, ou seja, da sentença de morte a qual nós estávamos sujeitos. Essa sentença foi executada na carne pura de Cristo, ou seja, foi cometida uma injustiça contra o justo, para que todos os injustos fossem olhados como justos por Deus. Mas isso tem um preço: ser escravo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pela nossa força, mas porque o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não adianta, quando Paulo fala desventurado homem que sou, não adianta andar com batas, não adianta não passar maquiagem, não adianta andar de chinelo, só botar não adianta o ser humano tentar se livrar forçosamente de toda a maquiagem. Não é isso que vai salvá-lo. Isso pode ser feito como uma forma do homem querer agradar a Deus, e é aceito, e tudo bem, e temos que respeitar o nosso irmão que faz isso, porque é a forma que ele entendeu de louvar a Deus. Mas o principal, a sua mente tem que ser realmente regenerada. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo, não por imposição, mas pelo convencimento. E por esse convencimento nós vamos passar a nossa vida nos conformando a Cristo, tomando a forma de Cristo. E deixa eu ver o que mais que ele fala aqui, que eu não quero ser repetitivo, mas para acabar, aí ele continua no versículo 25: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ou seja, nós vamos levar isso até o final dos nossos dias. Se começarmos a dar espaço para o homem exterior, nós estaremos nos afastando do homem interior. E vamos viver essa luta. E muito obrigado, pastor, pela oportunidade, e deixo então para o senhor tecer os comentários em lugar necessário. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu que agradeço aí a mensagem que o irmão trouxe a nós aí, na parte de Deus, né, em nome do Senhor Jesus. E, claro, né, muito importante toda essa mensagem, falando desse homem interior, né, dessa dualidade que nós já coloca desde o começo, do homem espiritual, o homem carnal, o homem interior e o homem exterior, explicando muito bem, né, essa mensagem do nosso irmão Paulo, né? E eu gostei da parte que o irmão falou ali, que está sem saída, né? O homem está sem saída, isso é legal, né? Entender que essa pessoa só consegue realmente ir para Cristo quando ela entende que não tem saída para ela, né? E esse entendimento, mesmo depois que nós nos convertemos, ele continua, ele volta, né? É preciso, porque
porque Paulo já está aí convertido, Paulo já está aí, já é apóstolo, já é um dos líderes importantes da igreja, o que mais livros escreve, e ele está falando das suas dificuldades. Ele não está falando da dificuldade de ninguém, está falando das suas próprias dificuldades, que é a dificuldade de cada um de nós. Então é muito importante a gente pensar nisso, refletir o que Deus está trazendo para a gente aqui como palavra, né, para que a gente possa crescer, né? Como é importante esses cultos que nós temos aí, aos domingos, às sexta, quarta, quinta, não importa o dia, em que a palavra de Deus ela é pregada e que a gente consegue entender o que Deus estava falando conosco, tá? Então foi importante se mostrar esse antagonismo, repete esse antagonismo ali também no versículo 23, né? Essa guerra, né, entre as duas vontades, a vontade espiritual e a vontade natural decaída. Irmãos, a vontade natural decaída. Tem vontades naturais que não são decaídas, né? São necessidades até do nosso organismo, tomar um copo d'água, algum alimento, né? Você ter um momento de lazer sadio, isso são vontades sadias. Mas quando ele está falando isso aqui, ele está falando daquela vontade caída, desejo de vingança, a luxúria, né? A cobiça, as coisas que desagradam ao nosso Deus e que nós devemos vencer pelo homem espiritual. Então, muito bem pontuado aí pelo irmão também. E fala daquele desespero, né, quando chega lá no versículo 24, que ele sabe quem vai me livrar dessa morte, né? A destinação, o irmão frisou bem essa questão ali, que ele fala assim, e agora? Nós vamos morrer. E aí nós estamos vendo aí na Terra muitas pessoas completamente incrédulas, né? Elas têm o direito de ser, não estou julgando, nós não podemos julgar, né? É um direito delas ser o que elas quiserem ser, não é verdade? Mas depois dessa morte, quem crer no Senhor Jesus, quem crê em Deus, sabe que existe uma outra existência, né? E aí quando chega esse desespero, porque a morte é uma coisa desconhecida e ela gera o desespero, vem logo que a esperança, a vida eterna, o sentido da vida. Existe um sentido, existe uma razão para a gente viver, e isso nos dá ânimo, nos dá alegria, e aí acende aquela chama, né, do homem espiritual para vencer o homem natural. Era eu, já que eu vou viver, né, depois dessa vida, eu quero viver o melhor com Deus e quero continuar vivendo esse melhor com Deus. Então foi muito bem pontuado aí, e ali também já chegando no finalzinho, né, o irmão coloca a questão da sentença de morte, né, que já no anterior ele falou sobre a condenação, né, a morte, que nós somos condenados à morte pelo nosso pecado, né, e a gente está falando aqui já de morte espiritual, que todos nascem mortos, né, isso é a grande verdade, e também da morte física, que foi também uma consequência do pecado, né. E aí existe aquela equação que eu gosto sempre de repetir: morte espiritual mais morte física é igual a morte eterna. Então a pessoa tem que ter essa equação sempre na cabeça. Então precisamos estar sempre lutando para nos manter vivos espiritualmente. E o irmão colocou muito bem essa questão. E finalmente ali, às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, mas é importante nós, eu estou falando dos outros, nós, né? A gente mesmo falar para a gente mesmo, né? Não vamos falar para os outros, vamos falar para a gente mesmo, né? As aparências não salvam, entendeu? Os comportamentos não salvam. Não adianta, né, a gente querer fazer de bonzinho, né, botar uma roupa fechada, né, da gravata, terno, e a pessoa não ter entendimento, servir a Deus apenas na sua própria força. Eu não estou dizendo que a pessoa ela está agindo de má fé, não é isso. A questão de você ter boa fé não significa que você tem entendimento. Você pode ter uma excelente intenção de fazer as coisas, mas isso não significa que você tem um entendimento. Entendimento é diferente. É você entender, como o irmão Luiz pontuou muito bem aí, a nossa dependência. Quando ele entra no desespero, a gente vê que o Paulo ele entra no desespero ali, né? Ele mostra o que? Dependência, o que? Graças a Deus, né? Graças a Deus que Ele vai me livrar, né, dessa condenação. É isso que nós precisamos entender. Não adianta as aparências externas, o comportamento externo, raspa isso, não raspa aquilo, bota isso, bota aquilo. Isso não tem problema algum. Vê Coríntios, 1 Coríntios 10 lá, que você vai entender isso. Não tem problema algum. Não critique o outro pelo que ele faz ou que ele deixa de fazer.
Nós devemos fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, claro, né? Ninguém vai ser irresponsável espiritualmente. Mas tem coisas, irmãos, que não tem importância alguma. Se um usa a roupa um pouco mais comprida, o outro usa um pouco mais... Isso não vai ter problema algum. Se a intenção, se a consciência daquela pessoa, se o entendimento dela está que Cristo a salva, que Jesus nos salva, que Ele morreu, para fechar aí, que o irmão Luiz já pregou muito bem, né? A gente só está aí realçando aquilo que ele já falou, que Ele foi condenado, né? O irmão falou isso no finalzinho, né? da sua pregação aí, injustamente, importante pontuar isso, sem culpa, sem pecado, pelos nossos pecados. E aí que é a maravilha toda que a gente entende. Então, quem pagou o preço do meu, do seu, do pecado de todos aqueles que receberem Ele como Senhor e Salvador, é o próprio Senhor Jesus. Então, fomos nós. Não tem nada que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, o que nós fazemos aí, tem que ser feito com consciência, com entendimento, como o irmão Luiz também colocou bem, a mente de Cristo. É somente com a mente de Cristo. A gente conseguir assimilar a mente de Cristo, o homem interior, e aí a gente começa a batalhar. Não, eu não quero vir de lá para lá, não quero voltar. Com sentido, com entendimento, não uma coisa mecânica, porque fulano está fazendo, porque senão eu não vou ter prestígio na minha igreja, porque senão vão falar de mim. Não, isso aí você está fazendo para o homem, você está fazendo para a instituição. Quando nós temos entendimento, nós fazemos para Deus e fazemos com sabedoria. Bom, Luiz, que Deus continue usando o irmão aí, bastante aí, trazendo sempre essa mensagem edificante, objetiva, né, que traz crescimento. A mensagem é objetiva, ela traz um crescimento que a pessoa marca. O que eu aprendi hoje, né? Eu aprendi que o meu homem interior tem que prevalecer sobre o meu homem exterior. E para que isso aconteça, eu tenho que ter o quê? A mente de Cristo. Oh, glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus continue usando. Vou dar aí a palavra para o irmão Luiz, então, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Eu gostaria só de falar que eu adorei essa equação. Como bom engenheiro, o senhor não poderia ser mais didático para a gente entender. A morte física, a morte somada à morte espiritual, é igual à morte eterna. Muito obrigado, pastor. Excelente. Glória a Deus, né? Então vamos fazer um louvor ao nosso Deus agora. Qual hino nós vamos louvar a Deus hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça,
combati o combate de amor, e a coroa terei da justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, dando continuidade à palavra de Deus nesta manhã, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Primeira epístola, né, de primeiro Pedro, né, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, eu vou pedir a Deus aqui que nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo me guiando, me ensinando, me fazendo lembrar e trazendo, meu Deus, uma palavra, Pai, que vá ao encontro da necessidade de cada um que está ouvindo nesta manhã. Aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Então, 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos começar do versículo de número 13. Versículo 13, tá? Então, 1 Pedro 3, versículo 13. Aí diz assim a palavra do Senhor: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Glórias a Deus por isso, né? Então, a passagem aqui, Pedro falando sobre essa questão do cristão, né? E o cristão, ele tem que ter em si a paciência, né? E também ele tem que demonstrar a prática do bem. Mas, como nós já falamos aí anteriormente, isso não é uma coisa mecânica, não é uma coisa sistemática, isso é uma coisa que tem que ter sentido. O cristão, ele tem que entender, tem que ter entendimento porque ele é paciente e porque ele pratica o bem.
E ele começa logo no versículo 1 dizendo: ora, quem é que vos há de maltratar se for zeloso do que é bom? Né? Essa pergunta é uma pimentinha do Pedro, né? Porque muitas vezes a gente faz o que é bom, faz o que é certo, não é verdade? E vem a gente lá e perturbar, e acusar, e fazer coisas, né, injustas contra nós. Né? E ele sabe disso, tanto é que ele bota ali um ponto de interrogação e logo a seguir ele dá um entendimento disso. Então, irmão, você que está aí lutando, faz as coisas direitinho, ajuda aí e recebe em troca ingratidão, injustiça, né? E coisas semelhantes a estas. Então, não fica triste não, né? Isso aí faz parte da vida cristã. Mas ele fala ali no 14 assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados, né, sois, felizes sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, né? Então, ele logo a seguir ele completa, né? Se você, e o que acontece, nós sofremos aí as injustiças, nós não devemos ficar amedrontados com isso. Não devemos ficar preocupados, perder o sono, né? Puxa vida, e muito menos rancorosos, né? Tem gente que fica rancorosa, tem irmão aí, irmã que tem um desejo de vingança, né? Deus vai pesar a mão sobre você, né? Cuidado aí, porque está caindo a maldição, a maldição de crente pega, né, irmão? Eu não sabia nem que crente amaldiçoava, né? Então, essa é uma novidade para mim aí, não é verdade? E nós não devemos ter esse tipo de procedimento, tá, irmãos? Independente de que falaram para você, então corta isso agora, porque ele diz que nós devemos ficar felizes porque estamos agindo de acordo com a vontade de Deus, estamos deixando que a nosso homem espiritual, como já foi mencionado hoje, prevaleça, né? E sufocando o homem carnal, que está com desejo de pular no pescoço daquela pessoa, de revidar, de se vingar, de tomar atitudes que Deus desaprova, mas que se amolda a palavra de Deus, que supera, que ora, que busca e que consegue vencer aquela situação. Ele diz: então você seja feliz se você está conseguindo fazer isso, se você está conseguindo superar esse seu desejo de fazer alguma coisa injusta, porque você está sofrendo algum tipo de injustiça. E nós sofremos muitas injustiças, né? Nós sabemos disso. Mas ele diz: não sejamos nós, né, a praticar. Vamos lá, 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tá? Gente, mais uma vez, ter o Senhor Jesus no nosso coração, santificando o nosso entendimento, separando o nosso entendimento das coisas que Deus desaprova, né? E aí, tendo em nós, aí precisa ter a resposta na ponta da língua, com entendimento, não com aparência, não com filosofia humana, sociologia, as ciências humanas, nada disso. Com entendimento pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, com entendimento do Espírito Santo, para dizer qual é a nossa esperança. Por que nós agimos assim? Por que nós cremos que nós somos salvos? Nós sabemos que depois que descer ali 7 palmos ali abaixo da terra, nós iremos continuar a nossa eternidade com Deus. E essa é a razão porque nós obedecemos a Deus, temos alegria, não revidamos ali de uma forma inapropriada quando nós somos ali insultados, acusados, né, sofremos algum tipo de injustiça. É isso que ele está dizendo. Olha, por que você é assim, né? Poxa, a pessoa faz, apronta, xinga, você não xinga, você não vai lá e faz a mesma coisa que ela faz com você, né? No máximo você vai lá na justiça e vai requerer o seu direito, você vai agir sempre diante da lei, de uma forma acordada, nunca, né, desequilibrada. Por que você é assim? E você vai dizer para essa pessoa: porque eu creio no Deus, e Ele me disse que eu não devo agir de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha carne, mas de acordo com a vontade dele, de acordo com o Espírito dele.
É por isso, porque eu creio na eternidade. Eu creio que quando eu sair desta vida, eu vou estar na vida eterna com o meu Deus, porque o Senhor Jesus, Ele me salvou. Não é porque eu estou fazendo essas coisas, não. Eu faço essas coisas porque eu já sou salvo, porque Ele já me salvou. Porque se eu fizesse essas coisas para ser salvo, eu não conseguiria. Entendeu? Então é isso, é chegar e explicar a razão, fazer a pessoa entender. E tem muita gente que acha que vai para ser salva porque vai para a igreja. Muita gente acha que vai ser salva, como já foi pontuado hoje aí pelo irmão Luiz, pelo tipo de roupa que está usando, pelo que ela corta, o que ela deixa de cortar, né? E não é nada disso, né, irmãos? Isso são consequências daquilo que Jesus já fez por nós. Tá? E isso é a resposta do homem interior àquilo que Deus já fez por nós. Porque se o homem interior está respondendo sem Deus ter feito nada, ele está apenas fazendo uma simbologia, né? É um ato humano que você pode fazer também. Você pode ir por uma dessas instituições aí filantrópicas, vai lá para o Rotary Club, né? Vai lá para o Criança Esperança, né? E você vai fazer a mesma coisa, sem problema algum, não tem problema, né? Você está fazendo uma coisa boa. Muitas pessoas fazem coisas boas, mas salvação só quem pode dar para nós é o Senhor Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento. Então, santificar a mente, separar a mente para Cristo. A minha mente, ela pertence ao Senhor Jesus. Então, eu vou começar a policiar aquilo que está entrando na minha mente. E quando a mente pertence ao Senhor Jesus, quando tem o entendimento, aí a resposta do homem espiritual vai ser uma coisa que tem entendimento, né? Vai passar com entendimento, com sabedoria. 16. Aí fala assim, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falo contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então o camarada pega 2 metros de Bíblia, né? Mete o pé lá no cabaré e começa a colocar todo mundo no inferno, né? Aí todo mundo para o inferno, né? As meninas, né? Os caras que estão tomando conta das meninas, os garçons, os clientes, vai todo mundo para o inferno aí, tá? Aí, irmão, calma aí, né? Entendimento, né? Primeiro, você não sabe se essas pessoas vão se converter amanhã ou depois. Segundo, quem convence o homem do juízo, da justiça e do pecado não somos nós pregamos o Evangelho. Então é com mansidão. O homem ele só vai se convencer quando ele entender que ele está condenado à morte. A morte, não só a morte física, mas essa morte espiritual que ele já nasce, nós já nascemos condenados por ela, e o Senhor Jesus é que nos livra dessa condenação. Então quando o homem ele conseguir entender isso, quando ele entender os seus próprios pecados, isso vem com a pregação, com mansidão. A gente não vê Jesus, a gente só vê o Jesus metendo chicote no templo. Eu não vi o Jesus metendo chicote na mulher adúltera, né? Eu não vi o Jesus metendo o chicote naquele homem que estava deitado, que ele disse para ele não fazer de novo o pecado para que não acontecesse coisa pior. Eu não vi Jesus metendo chicote em nenhum daqueles pecadores que ele curou ou que ele pregou. Ele só meteu o chicote nos sacerdotes, você já reparou isso? Ele entrou lá no templo e meteu o chicote nos sacerdotes, nas pessoas que estavam dentro do templo, porque não estavam fazendo a vontade dele. Mas ele não saía metendo chicote nas pessoas. Ele falou com aquela mulher samaritana e somente através da palavra ela entendeu que ele era um profeta e ela entendeu a necessidade de salvação dela. É isso o exemplo de Cristo, é o exemplo que nós devemos seguir. É esse tipo de pregação que vai chegar o Espírito Santo e vai convencer aquela pessoa do juízo, da justiça e do pecado. Não é você chegar e querer meter todo mundo no inferno, assustar as pessoas, porque a pessoa vai sem entendimento. E se uma pessoa ela vai sem entendimento, ela vai com medo, ela vai viver um evangelho distorcido, ou ela vai logo sair do evangelho, porque o evangelho não é terror, não é medo, é o amor, e o amor lança fora todo medo. Nós precisamos entender essa questão aí do que Jesus ele veio falar conosco. Então, o amor nos faz obedecer, tá, irmão? O amor não torna ninguém rebelde, não, tá? Ninguém está dizendo que é amor e você vai fazer o que você quiser. Não, o amor nos torna obedientes a Deus. Versículo 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal, tá?
Então, se for da vontade de Deus, né, que você passe por uma situação difícil, de injustiça, de problemas, e nós passamos, nós sabemos, a vida, ela, né, nem sempre é um mar de rosas, tem dias ali que tem chuva, que tem espinho, que tem problemas, mas que nós passemos por essa situação fazendo o que é certo e não o que é errado. Não, eu estou passando por uma prova, por uma situação, né, mas eu sei que eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus, e eu sei que no final Ele vai mostrar por que isso está acontecendo, né, para que isso está acontecendo na minha vida. Então eu vou passar orando, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus livramento, pedindo a Deus alívio. É claro, ninguém é maluco para falar, Deus, manda mais prova, manda mais luta, eu gosto, né? Se você está fazendo essa oração, é com você mesmo, né? Mas eu acho que ninguém vai fazer esse tipo de oração, né? Deus me livra aí, dá o alívio aí, passa essa luta, essa prova, né? Cura, meu Deus, faz a obra maravilhosa aí. Você vai passar orando e demonstrando fé, porque muitas vezes a provação, a luta, o problema, a adversidade não vem senão para que nós sejamos testados na nossa fé, né? E que nós possamos crescer na nossa fé. Porque às vezes quando está tudo bom, a pessoa até se afasta de Deus, né? Está tudo a mil maravilha, tem gente que se ficar tudo a mil maravilha, a pessoa corre para longe da igreja. Então Deus, Ele mantém aquela pessoa ali na rédea curta. Peraí, vou manter esse meu servo aqui, essa minha serva aqui, porque senão, né, se espalha. E a pessoa tem que estar ali buscando e orando a Deus, né? E às vezes não, às vezes Deus quer fazer algo na sua vida, uma mudança na sua vida, quer te promover um crescimento espiritual, e você vai passar por uma situação para que você cresça, para que você possa crescer. Em tudo, irmãos, o importante é isso, em tudo, dai graças a Deus. Claro que a gente tem a nossa natureza humana, e a gente reclama, né? A gente chia com Deus, não é verdade? Mas até isso depois tem que reconhecer, Senhor, eu peço mais, né? Eu reclamo mais do que eu agradeço. E o Senhor já me salvou, né? Eu tenho que agradecer. Primeiro eu tenho sempre que agradecer, porque o resto é bônus, tá? Então, se é da vontade de Deus, irmãos, e eu pergunto, tem alguma coisa que não seja da vontade de Deus? Não ser a rebeldia do homem, né? Não tem, né? Então, se a gente está vivendo, ou é permissiva, ou é perfeita, mas é a vontade de Deus, né? Se é permissiva, às vezes o negócio é meio complicado. E aí, na permissiva, a gente precisa orar mais. Senhor, né, mostra para que eu estou passando por isso, me dá refrigério, me dá alívio, me dá força para suportar, para vencer. É sempre para crescer em oração, em fé, né? Rompendo em fé. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Olha só, bonito, né? Para conduzir-vos a Deus, morto, sim na carne, mas vivificado no Espírito. O justo morreu pelos injustos. Aquele que não tinha culpa morreu pelas nossas culpas. Aquele que não tinha o pecado, ele morreu pelos nossos pecados. Isso é o entendimento. É esse o entendimento. Pega aí o entendimento. Gruda ele na sua mente. Não é assim, não, eu não estou sendo salvo porque eu vou à igreja rigorosamente todo domingo, toda quarta-feira, porque eu dou o dízimo, porque eu visto assim, eu visto assado, porque eu raspo isso, eu não raspo aquilo. Não, eu não estou sendo salvo por causa dessas coisas. Eu estou sendo salvo porque o justo morreu pelo pecador. Jesus morreu por nós. Por isso nós somos salvos. Ele morreu pelos nossos pecados. Então a gente tem esse entendimento. Agarra essa visão, que daí sim o comportamento, as ações, as palavras, as atitudes serão consequências dessa mente de Cristo, essa formação da mente de Cristo. Tá? Então, continuando aqui, versículo 19 diz assim: no qual também foi e pegou aos espíritos em prisão. Agora o negócio complicou, né? Os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, e quanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca. Então, muitos mestres, né, quando pegam essa passagem, eles complicam um pouco, porque eles dizem que Jesus ele desceu lá embaixo, né, no Hades, né,
e foi pregar aos espíritos que estavam lá condenados, que estavam presos, que estavam em rebeldia, não é verdade? E só que só existe para ter esse entendimento, a gente vai entrar numa contradição com a Bíblia. A Bíblia ela não se contradiz. Quando você tem alguma dúvida contra a palavra de Deus, quem vai nos explicar é a própria palavra de Deus. E você tem em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim: ao homem é dado morrer uma vez só, e depois o que? Segue-se o juízo. Então, se já você morreu, já tá com o juízo lá embaixo, Jesus ia pregar lá para quê? Não tem sentido. Vê que no texto, logo depois, ele fala sobre a questão de Noé, que só se salvaram 8. Então você imagine, né? Noé ficou lá mais de 100 anos lá construindo a arca e tal, e vocês acham que ele ficou de braços cruzados, vendo que ia morrer todo mundo, e ele não saiu ali pregando, tá? Mas ele não pregou na carne dele, né? Ele pregou o quê? Pelo Espírito, porque ele era um homem ali ungido por Deus para fazer uma missão para Deus. Então Noé ele foi e pregou para aquelas pessoas. Ele pregou para que todos eles pudessem o quê? Ser salvos. Mas eles quiseram ouvir, né? Assim como as esposas dos filhos dele, quem São Jafé foram, né, com eles, nós tivemos uma situação em que isso não aconteceu. Ou quem lembra ali do nosso amigo lá, o Jó, né? O que estava acontecendo lá? O Jó não, o Ló, né? O Jó é outra história. O Ló, que ele chamou ali os seus genros, né? Os que iam casar com suas filhas, para que fossem, né? Os namorados lá, os noivos que estavam compromissados com suas filhas, para que fossem também para sair de Sodoma e Gomorra. Eles foram. Não foram. Mas eles receberam a palavra. Foram avisados que ia ser destruído. Foram avisados que a salvação era sair de lá. Eles não quiseram ir. E eles morreram junto com a cidade. A mulher dele foi avisada que não podia olhar para trás. Olhou para trás, o que aconteceu? Ela morreu também, virou uma estátua de sal lá. Não é verdade? A mesma coisa. Então, durante todo aquele tempo, os espíritos que estavam em prisão, quem é um espírito em prisão? Se você não recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é um espírito em prisão. Você é um espírito condenado. Você é um espírito morto, que precisa ressuscitar. Você não está se recebendo agora aqui acusações não, tá, irmão, irmã, você que está ouvindo essa palavra, ninguém está te acusando não. Porque todos nós éramos espíritos mortos aí. Todos nós nascemos mortos, essa que é a verdade. Depois que nós conhecemos ao Senhor Jesus, que Ele nos salvou, é que nós passamos a ter vida. Então isso que essa passagem está querendo dizer, um texto bem complicado de se entender, mas se você ler o contexto e se você busca o contexto com a Bíblia, você vai entender que essa pregação foi ali ao povo que estava do dilúvio, que depois ele faz a alusão, que assim como aquela água, né, foi a salvação para Ló e sua família, porque levou aquela arca, né, que ela representava, assim também o símbolo do batismo, não é ele que salva o batismo, mas ele simboliza o quê? O lavar regenerador do Espírito Santo de Deus através da fé em quem? No Senhor Jesus e na morte sacrificial que Ele fez por nós. Então, é esse o entendimento, né? Você poder chegar para a pessoa e explicar como você foi salvo, quem te salvou, né? E quais são os méritos dessa salvação. Não é nenhum nosso, tá? Nós não temos mérito, não. Todos os méritos pertencem ao nosso Senhor Jesus. Versículo 21. A qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, é através dessa boa consciência que nós temos, dada pelo Senhor Jesus, pela obra que Ele fez por nós, é que nós somos salvos. E a água do batismo é um simbolismo, tá, irmãos? Então, se você vai se batizar, não sei se Deus está falando com alguém hoje aí, e você ainda não entende o que é isso, você vai tomar um banho, tá? Você vai só tomar um banho. Mas se você vai se batizar e você compreende que Jesus te salvou e o mérito é só dele, e que é Ele que vai fazer em você a obra, e que você vai ter a mente de Cristo, e que através dessa mente de Cristo a sua vida vai ser transformada, então você vai ser batizado.
ali tem um símbolo para você. Tá? Você está assumindo um compromisso público diante dos homens, que a partir daquele momento, né? Eu acredito que a partir do momento que nós tomamos uma decisão, isso já acontece, você pertence ao Senhor Jesus. Mas é um compromisso público que nós assumimos diante de Deus e diante dos homens, diante da igreja. Depois, no versículo 22, ele diz assim: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Então ele finaliza dizendo a atual situação do Senhor Jesus, de poder ao lado de Deus, né? Sacerdote eterno, né? Que está cuidando aí de todos nós. Hoje ele é sacerdote, mas amanhã ele vai ser o juiz, ele vai estar julgando, né? Hoje ele está salvando. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós não podemos pregar condenando quem já está condenado. Nós temos que pregar para tirar os condenados da sua condenação. Essa é a diferença, né? Nós temos que olhar aquela pessoa com compaixão, porque nós estivemos um dia na posição dela. Então, se nós tivermos compaixão daquelas pessoas que estão perdidas e não nos julgarmos melhor, porque nós não somos mesmo do que elas, então nós poderemos, pelo poder do Espírito Santo, alcançar estas almas, alcançar estas vidas, porque elas vão ver que não vão ser salvas por se comportar como nós nos comportamos, mas elas serão salvas pela obra que o Senhor Jesus ele fez lá na cruz, pelo sangue precioso dele que foi derramado pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas iniquidades. Que nós possamos refletir muito nas coisas que Deus nos falou hoje, do homem interior, do homem exterior, né, dessa consequência natural de servir a Deus. Nós sofremos ali as acusações, as provas e as lutas, mas permanecemos firmes porque nós temos a consciência que essa obra foi feita em nós pelo Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente, cada vez mais com a sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos dar prosseguimento então, e o irmão Luiz ele vai fazer aí as suas colocações, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, mas nós vamos fazer isso no próximo vídeo, tá? Porque nós estamos aqui com questões técnicas, com um pouco mais de 5 minutos de vídeo, tá? Então eu vou passar para outro vídeo, tá, irmão? E a gente já entra no outro vídeo para dar continuidade. E você que está assistindo aí o vídeo, né, na plataforma, YouTube, Facebook, WhatsApp, seja qual for, você então já sabe que esse é o vídeo 1, o próximo vídeo será o vídeo 2, e você vai assistir no vídeo 2 aí, essa pregação aí, ok? Em nome do Senhor Jesus. Vê a data de hoje é o dia 5/9, tem o vídeo 1, o vídeo 2 você assiste a segunda parte, com os comentários já do irmão Luiz, e a continuidade do culto. Nós vamos orar, nós vamos fazer intercessão, nós vamos orar pelas vidas das pessoas, né? Vamos dar a bênção também, e depois faremos a oração final. Então tem um pouquinho de culto aí pela frente, mais um pouquinho aí, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de assistir o vídeo 2 e também o nosso culto na semana que vem.